Oi, meu nome é Vera, estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência de vida, né? Para como sair de uma vida desgastada, acabada, para uma vida revigorada. Hoje eu estava aqui mexendo em algumas coisas e eu encontrei aqui esse caderno. Eu tenho começado tu vê a folha amarelinha, porque eu comecei a folhear e encontrei aqui eu gostava de escrever algumas coisas. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar essa experiência com vocês da minha vida. Essa experiência que fala assim, às vezes a gente, no decorrer da vida, a gente perde a mão. Mas a gente se perde por aí, mas há sempre uma oportunidade de nos encontrar. E é isso que eu vou, se vocês estão passando por uma fase difícil, está se sentindo está se sentindo que não tem mais jeito para a vida, vou ajudar vocês a ver que nem tudo está perdido e que há uma nova chance para a gente. Então fica aqui comigo que vocês, se vocês quiserem, vocês vão aprender, ter mais uma renovação na vida de vocês e aprender que há oportunidade. Então o vídeo trata desse tema. Lembrando sempre que, para quem quiser, né? Porque nós todos temos a liberdade. E acima de tudo, lembrar sempre que existe Deus Criador. Então eu falei para vocês o que está escrito aqui. Aí eu passei o lápis novamente por cima, porque é muito antigo e estava bem clarinho. Ó. Essa era eu antes. Felicidades. A emoção que flui quando se olha o verde das árvores, o azul imenso do céu, a certeza da presença do Criador, a vontade de chorar quando se emociona com o sorriso da criança, o voo dos pássaros, a grandeza do mar, a beleza da natureza, a visão do amor. Felicidade são tantas e tantas coisas e sentimentos que está sempre presente nos grandes e pequenos fatos e atos. Felicidade continua presente, basta olhar, buscar e achará. Vera Briggs, sou eu, né? Eu escrevi isso em maio de 1993. Eu tinha mania de colocar o mês, mas eu não colocava o ano. E o interessante é que eu estava fazendo as contas, tem 28 anos, quer dizer, é toda uma vida. E nesse momento que eu escrevi isso aí, eu estava aqui, eu fiquei analisando, né? Quando eu li, havia me esquecido dessas coisas, de como eu era. O tempo passou e eu me perdi. Eu vivi dias difíceis, de extrema tristeza, né? E nessa época que eu lembro o dia que eu escrevi, me recordou, me voltou à memória quando eu escrevi. Estava cheia de vida, cheia de felicidade, tentando doar, tentando compartilhar, mas no decorrer da vida eu me perdi. Eu não tinha mais isso. O tempo passou, eu não sei quando perdi a mão. A idade foi chegando cada dia, nos distraímos e esquecemos de olhar como a poesia fala, que, como ali eu falo, né, que está nos pequenos atos e fatos, e nós esquecemos de olhar. Mas as coisas estão ao nosso redor e nós não aprendemos a conquistá-las, a reencontrá-las novamente para a nossa vida. A ter cuidados conosco quando a gente tem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos completos, quando nós somos mais moços. E a vida vai passando, os dias vão passando e nós deixamos as pessoas tomar conta da nossa vida, dizer quem somos, dizer o que devemos comer, o que devemos beber. E por falta de conhecimento, por não entender a fisiologia do nosso corpo, nós deixamos, vamos enveredando por esses caminhos e o tempo passa. E o tempo passa e ali falta uma boa nutrição, ali falta componentes para que o nosso fisiológico se desenvolva. Nós aprendemos a ser triste, aprendemos não, nós ficamos tristes, nós ficamos descontentes, irritados, deixamos que as pessoas, ninguém é bom, ninguém tem qualidade boa, a gente despreza tudo, a gente despreza todos nos desprezam e somos assim. E assim ficamos descontentes. Até o dia, a gente não sabe que hora que nós perdemos a mão. Mas um dia você se pega sentada, desmotivada, não sabendo o que pode acontecer com você, não querendo, mas sem poder, sem ter o vigor de fazer, sem ter a alegria de viver, e nós nos perdemos por aí. E eu quero fazer esse vídeo para vocês, porque eu já tenho postado alguns conteúdos aí para vocês, mas eu não tinha vergonha, talvez, de expressar tudo que eu passei e só peguei ali no foco.
Só peguei ali no resultado. Mas eu quero passar para vocês, me colocar no lugar de vocês. Me colocar, quero que vocês, que tem muitos que eu sei que hoje estão no lugar em que eu estava, em que eu fiquei, em que eu cheguei, que me distraí e cheguei. E pensei que não tivesse mais jeito. Mas eu trouxe vocês aqui, ó, estou aqui numa cozinha, esse é o meu QG. Por que o meu QG? Porque é aqui que as ferramentas são fabricadas. É aqui que todo o plano, quando eu me descobri que havia perdido, precisava me reencontrar, foi aqui. Foi aqui que foram me dadas as oportunidades. Primeiro aqui. Foi aqui que eu me reencontrei de onde eu me havia perdido. E agora eu falo que nada é por acaso. Eu não estava lembrando dessa poesia porque eu acabo escrevendo por alguns... Tudo eu escrevia no pedaço de papel quando a gente está na flor da juventude. Tudo é belo ao nosso derredor, né? Tudo é fascinante. E eu descobri que essa poesia não é por acaso. Porque há alguns dias, alguns anos agora, quando eu descobri que havia perdido a mão e tentei me reencontrar, me revigorar, usando as ferramentas adequadas, está tudo dentro, está tudo próximo de nós, o melhor da terra está ao nosso redor. É só a gente racionalizar e ver como nós fomos criados, o que é apropriado para que eu possa ter saúde física, saúde num todo, saúde espiritual. Está tudo ao nosso alcance. Nós colocamos dificuldade porque a nossa vida passa a ser ditada, a gente quer copiar outros, mas seria mais fácil quando nós voltarmos para nós entender de que maneira somos criados, de que maneira somos feitos, para que somos feitos. Então eu trouxe vocês para esse meu QG. E eu quero ter continuar tendo encontro com vocês. Eu parei alguns dias por tá tendo essa dificuldade de querer ajudar muito, porque eu me encontro novamente no momento em que eu estava querendo doar. Quando a gente está cheio, quando a gente está contente, a gente quer repartir com o outro aquilo que nos trouxe de volta o sentido de viver. E eu quero compartilhar com vocês isso, porque está ao alcance, mas os nossos olhos se perdem, a nossa razão se perde pelas coisas que os outros vão ditando, e nós vamos deixando a racionalidade de compreender, de juntar os pontinhos e ver que às vezes parece mais difícil perder a mão, leva-se muito mais tempo para perder a mão do que o tempo que nós gastamos para recuperar. Então eu quero compartilhar com vocês isso hoje. Queria muito compartilhar com vocês isso que eu estou disposta a fazer, a mostrar, a ensinar, a ajudar, para que vocês possam ter de volta a direção, o rumo da vida que um dia foi perdido. Então, que nós possamos nos encontrar. Eu vou fazer tópicos dentro desse assunto, que seria o assunto de que o nosso corpo precisa, onde está dentro do que nós comemos, aquilo que o nosso corpo precisa, tudo que o nosso corpo precisa está aí ao nosso alcance, para que possamos colocar ele no eixo, no rumo certo de novo. A gente não sabe a hora, mas um dia a gente se descobre perdido, acabado, sem vigor, sem vontade, e deixando os outros, as falas, as intenções dos outros conduzir-nos, porque nós não estamos racionalizando, porque nos falta a nutrição correta, a comida perfeita, nos falta aquilo que nós damos para o nosso corpo, para que ele se apare, para que ele se revigore, para aquele objetivo. Então parece assim algo meio desfocado, mas com o decorrer vocês vão entender do que eu estou falando. Vou passar para vocês, compartilhar com vocês essa experiência e vocês vão entender que eu realmente sei do que eu estou falando, que eu realmente tenho autoridade no que eu estou falando e que está ao alcance de quem quiser.
tomar a nova direção da vida, tomar o rumo certo. Não importa onde que se perdeu. Nessa questão, estou falando de alimentação, essa questão de nutrientes para o seu corpo. Às vezes não é só a comida, não é só a bebida. Envolve 8 pilares. Vou falar de 8 pilares que eu usei para reconstruir a minha vida. 8 itens que eu usei para pôr rumo, para pôr a minha vida no foco, para voltar a viver, para adquirir o vigor que eu havia perdido um dia. Vou trazer para vocês também, vou convidar. Eu tenho uma certa timidez, uma certa dificuldade de falar, mas eu vou convidar uma pessoa que é muito parecida comigo, que viveu as mesmas experiências que eu, que vive num outro local. Vou trazer para vocês aqui uma outra pessoa para me ajudar a compartilhar com vocês esses ensinamentos. Para ajudar a compartilhar com vocês o que eu tenho, o que eu quero ensinar. Ela vai me ajudar porque há horas que eu não vou poder comparecer. Quer dizer, eu vou oferecer para emprestar para ela o meu QG, o meu cartel general, e ela vai aqui no meu lugar ser a minha porta-voz. Depois vocês vão conhecer. Então vai no decorrer dos dias, eu quero estar ao vivo com vocês, nós vamos participar, nós vamos fazer coisas juntos, nós vamos responder perguntas de vocês. Eu vou fazer, esse vídeo aqui vai ser gravado, mas se vocês quiserem estar na minha companhia, quiser aprender do que eu tenho para ensinar, quando vocês verem que eu vou postar conteúdo, vou fazer conteúdo ao vivo, se vocês quiserem conversar, participar comigo, no decorrer desse canal que eu estou reformulando agora, nós vamos ter essa oportunidade. E vocês vão ver que as coisas não são tão difíceis como parecem, mas aos nossos olhos às vezes parece impossível. Então nós vamos ter eu quero ter um encontro com vocês, talvez 3 vezes ao dia, no café da manhã, no de jejum, eu falo café, mas no de jejum, um encontro no almoço, estou planejando isso, um encontro no jantar. Então ao acordar nós vamos nos encontrar, talvez ao vivo, não sei, perto do almoço nós vamos ter um encontro sim, para que nós possamos aprender a arrumar para o rumo certo do nosso viver, do nosso vigor físico. Eu estou falando de vigor físico, porque nós chegamos, tem 28 anos, quase 30 anos que eu escrevi isso aí. Eu era uma pessoa diferente do que eu estava há 1 ano e pouco atrás. Uma pessoa totalmente desmotivada, uma pessoa sem possibilidade para nada, de uma condição emocional totalmente acabado, totalmente abalada. E agora eu estou aqui, gravando esse vídeo para vocês. Eu que não tinha coragem nem de olhar no espelho. Ela fala assim, eu estou... Não sei, estou falando que eu estou bem. Que o contentamento, a vontade de ajudar vocês, a vontade de viver, me retomou. Eu tenho uma alegria em viver. Tenho uma alegria em compartilhar. E eu sei que muitas pessoas estão nessa situação. E eu posso passar para vocês isso. Passar para vocês porque eu vivi, eu sei onde eu cheguei. Eu não quero voltar lá. E eu sei como sair. E eu posso ajudar vocês a sair dessa condição. Às vezes nós chegamos, eu falo às mulheres, chegam nessa fase da menopausa, é uma fase muito difícil. E às vezes quando a gente não tem ajuda, não tem incentivo, a gente não encontra motivação para nada. Às vezes a gente até quer fazer. A gente quer voltar a viver. A gente quer voltar a ser revigorada. Mas a gente não tem as ferramentas. Eu quero dar para vocês essas ferramentas e eu garanto para vocês que elas estão na mão suas. Basta vocês aprender a como usar essas ferramentas.
não depende de mais tempo. Tempo a gente tem demais. Quanto tempo a gente passa em frente, aí sentado, o tempo passando, todo mundo tem o mesmo tempo na vida, 24 horas por dia? Né? Ah, eu tô falando parece fácil, mas é. Nós, por falta de informação, nós pensamos que é impossível retomar. Que é impossível voltar a viver, voltar a sentir contentamento, deixar de ser ranzinza, como diz, deixar de ser reclamões. A gente fica contente, como estar em lua de mel. Na lua de mel, por que todo mundo acha que tudo está belo, às vezes não está nem perfeito? Porque estão contentes, o cérebro está cheio de dopamina, de endorfina, de serotonina, tudo. O cérebro está prazeroso. Nós só somos felizes quando o nosso cérebro está prazeroso. E no decorrer da vida a gente vai, pelos nossos maus hábitos, pelo nosso jeito de cozinhar, pelo nosso jeito de respirar, pelo nosso jeito de levar a nossa vida, né, a vida sedentária, nós vamos perdendo, que o nosso cérebro vai perdendo o que ele precisa, vai ficando desnutrido, os nossos órgãos vão ficando desnutridos. A base nossa de nutrição, essa é a principal, que é destruída pela correria da vida. E nós colocou na nossa cabeça uma mentalidade errada, que necessita, que é complicado, que é difícil, que é caro. E não é nada disso. Não é nada disso, mas a gente encasqueta ali que falam, é verdade, a gente concorda. Por quê? A falta de tudo isso que eu estou te falando nos leva a crer. Vou ensinar para vocês a usar essas ferramentas, esses 8 pilares que nos traz contentamento pela vida. Não tem a ver com mitologia, não tem a ver com medicina, não tem, simplesmente tem a ver com nós sermos racionais, de que maneira nós somos feitos e como nós somos feitos, a nossa fisiologia. Você fez fisiologia? Não, mas não precisa. A gente olha aí tudo tem fisiologia, de que é feito, com formato. Só nós imaginarmos de que nós somos feitos, como somos feitos, de que o nosso corpo precisa, como ele precisa. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês estejam comigo, se vocês estiverem precisando ouvir isso, se vocês estiverem precisando e que quiser sair dessa condição que vocês estão. Agora, se vocês estão contentes, estão satisfeitos, não é para vocês, então. Eu estou aqui falando para as pessoas que estão descontentes, que não conseguem, não querem, não tem mais o prazer de viver e pensa que não tem mais jeito. Para quem quer. Então, se você não está sentindo essas coisas que eu estou te falando, não é para vocês isso aqui. Agora, se vocês estão descontentes, tristes, acabam se sentindo acabados, desgastado e deseja ser revigorado, ter um recomeço, retomar, ser feliz novamente, voltar a viver, a escrever. Voltei a escrever. Voltei a falar como eu falava antes. Eu voltei a olhar as pessoas sem achar que eu não preciso delas. Sei que eu preciso de todas. Eu voltei a querer estar na companhia das pessoas. Eu voltei a querer me olhar. Eu voltei a querer sentir que eu estou bem. Eu voltei a querer sorrir para mim, mesmo quando eu estou sozinha. Eu voltei a querer doar para o outro aquilo que eu tenho de bom. Antes eu queria
mas eu não tinha como fazer. Queria lá no meu íntimo, lá no meu interior, mas eu precisava primeiro doar alguma coisa para mim. E ninguém que não se revigore não pode dar para o outro aquilo que não tem. Eu entendi isso. E como a minha situação era muito doída, muito sofrida, crise de pânico, insônia, choro, descontentamento com tudo, me sentindo a pior pessoa do mundo e as pessoas falando, mesmo que não falava, mas eu olhava e eu sentia que elas me achavam horrorosa porque eu só chorava, que eu não conseguia conviver com as pessoas, me tornei antissocial, não conseguia conversar com as pessoas. Se você se encontra assim, esse assunto aqui é para vocês, eu posso ajudar você. E não é nada lá fora que você vai buscar, não. É ao seu redor mesmo. Você tem tudo que você precisa. Onde que você está? Você não precisa mudar de casa, precisa onde que você está. É só ficar aqui comigo que você vai aprender muita coisa. Aplicar na sua vida diária. Aplicar dentro da sua casa, transformar a sua vida, transformar a vida dos que estão próximos de você. Ser amada, amar mais, se amar primeiro, aprender a amar o outro. Às vezes a gente fala tanto de amor, mas nós não nos amamos. Então eu me redescobri. Independe do outro. Primeiro, quem tem que ser revigorado sou eu. Primeiro eu preciso ser revigorado para me levar ao vigor, para me conseguir amar o outro. Tudo na nossa vida está interligado com o que o nosso corpo precisa. E a natureza já foi feita, criada com tudo isso. E a gente fica correndo atrás coisas que não vão nos satisfazer. A conta chega. É por isso que nós nos perdemos. É por isso que nós nos desencontramos, perdemos a mão. Mas há tempo de pôr a mão certa, a quantidade certa, a porção certa, a porção adequada e a porção certa. Então fica comigo, fale para os outros que estão precisando. Nós vamos ter encontros e vocês vão fazer uso do que eu usei para aplicar na vida de vocês. E vocês verão, experimente estar aqui, experimente fazer. Agora, se você não é como eu era, não está como eu estava, não é para você, não serve. Só serve para aqueles que estavam como eu estava. Não tem sentido você ficar aqui se você não está como eu estava antes, nessas condições que eu te falei. Chorosa, descontente, desgastada, sem ânimo, sem alegria. E agora tudo é diferente. A prova está aqui. A prova está aqui. Você sabe que você talvez está aí não consegue olhar no espelho. Você não consegue, nem quando vai pentear o cabelo, olhar no espelho. Você não consegue sustentar uma conversa por pouco tempo sem chorar. Você não consegue não se sentir vitimizado. Isso que eu vou ensinar para vocês, coisas do nosso dia a dia que nós perdemos a mão e não fazemos. Está nas nossas panelas. Está nas nossas panelas. Mas para eu fazer isso, não é só as panelas. Eu preciso de tudo que está na natureza, de maneira direta ou indireta, para alimentar meu ser, meu corpo, de tudo que Deus criou. E Ele nos deu isso para nos sustentar, para nos nutrir. E é uma roda mestra, uma vai puxando a outra. São 8 pilares que nós vamos focar. Vocês vão se tornar, sair de uma condição de desgastado para revigorados. Até a próxima e não esqueça, se você está desgastado, se você está se sentindo acabado, envelhecido, um corpo desgastado, um corpo precisa estar aqui. Vou te ensinar o método. O método não é secreto, mas o método que está escondido, que está implícito ao nosso redor e nós não enxergamos.